todos, estamos aqui em mais um Jobcast muito especial. Falamos o tempo todo sobre empreendedorismo e hoje, mais uma vez, com um convidado especial da CDL, Josué, está tirando da cartola, empreendedores de verdade da nossa cidade, da nossa região. E olha que interessante, sempre entendemos que o empreendedorismo é como a lei de Pareto. 20% do que o empreendedor faz impacta sobre os 80%. E eu entendo que esses 80%, eles significam o quê? Todo o processo do empreendedorismo que funciona em qualquer lugar. Mas qual a diferença daquele empreendedor que venceu as dificuldades? São esses 20%. Ou seja, o pulo do gato, a inteligência, a sabedoria, entender como é que funciona todo o processo. E hoje, através da CDL, que o Josué está aqui com a gente, nós vamos conversar com o Michael, que é a segunda geração da rede Nevada de supermercados. Um menino, um adolescente, deve ter uns 12 aninhos de idade só. Porque eu não tenho um bar. Carinha de neném. Carinha de neném e revolucionando todo o mercado com benchmark fora do país, com novos negócios acontecendo, sendo um menino, um jovem empreendedor muito influente. A gente vai conversar muito hoje de uma maneira muito especial. Antes de a gente conversar com você um pouquinho, tem umas perguntas bem legais, nós vamos pedir um oizão daqueles do Josué. Essa questão aí de trazer nomes, em especial os jovens, né? Jovens empreendedores, pessoas que estão na nossa cidade, são da nossa cidade e querem melhor para a nossa cidade. E estar com o Michael aqui, né, Michael? É algo, realmente para nós, é um motivo de grande alegria, muita honra, porque vem de uma família de amigos, né? O Michael não é nosso só parceiro. Você não vai falar que viu o Michael nascer que vai ficar chato para você. Não, eu não vi o Michael nascer, mas a família, né, a família Domingos, os Nevadas, eles são fantásticos, são maravilhosos, uma família da nossa cidade, conterrâneo do Paraná, né, junto, eu também sou do Paraná, eles vieram também, e é uma família, uma grande alegria estar com o Michael aqui, no nosso programa, no nosso Jobcast, CDL Mauá. Tamo junto aí, vamos sempre trazer nomes que realmente a cidade precisa e merece ouvir. Muito bom, muito bom. Antes de perguntar, eu também quero me apresentar, porque muita gente vai assistir o Jobcast e não conhece a gente. Não vai saber? Meu nome é Fábio, eu também sou empresário, estou aí na área da comunicação, da publicidade, do marketing há mais de 25 anos. E eu entendi que hoje, fazendo o meu CRM lá, eu fiquei um pouquinho surpreso. Já passamos de 1.000 empresas que já fizemos trabalhos e treinamentos nesses últimos 25 anos. E realmente é uma coisa incrível. É sempre o empreendedor e é o feeling dele que faz o negócio funcionar. Porque o negócio ele é Ctrl+C, Ctrl+V muitas das vezes, mas é a resiliência, a persistência, a sabedoria, é o envolvimento que faz a coisa crescer e funcionar. Pautado nos detalhes, né? Pautado nos detalhes. Michael, se apresente. Fale um pouquinho da gente. 12 aninhos de idade mesmo? 12 aninhos, em cada perna um pouco mais. Primeiramente, agradecer o convite, Josué, Fábio. Obrigado. Aqui pelo Jobcast. Aqui no Coworking de Mauá, muito bacana, estrutura incrível aqui, muito legal. Gratidão. CDL também sempre com a gente aí há bons anos já, né? Vem em nome também do meu pai e dos meus tios aqui, em nome da família Nevada. Procurando meu espacinho agora também, né? Mas é isso, eu acho que quando a gente se importa não só com a sua empresa, mas com os outros ao seu redor, todo mundo cresce, né? É o que eu sempre falo, né? Quando você está numa mesa e você é o mais inteligente da mesa, tá na hora de você sair dela, né? Não adianta você estar num lugar que você se acha mais esperto, quando na verdade você não está mais aprendendo, né? Mas eu agradeço o convite, Sim. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, boa madrugada. Vamos aí bater um papo descontraído aí. Vamos lá. O que eu quero saber? Ser filho de empreendedor, nascer no meio do empreendedorismo. Como que é feito? Eu tenho uma premissa comigo que é a seguinte: se você tem uma colmeia de abelhas, existem as abelhas que são as trabalhadoras e as abelhas que são criadas para serem abelhas rainhas. E elas, para ficarem maiores, ficarem grandes, elas precisam de mel real, para então elas ficarem maiores e serem respeitadas como abelhas naquele espaço ali, como abelhas rainhas. Você foi criado de maneira diferente? Como que o pai foi tratando esse processo? É fácil, é difícil? O lado do Michael. Então, o Michael sempre teve uma estrutura legal, confiável, assim,
principalmente uma estrutura familiar, entre pai, mãe, meus avós, né? Só reprisando um pouquinho, meu pai e meus tios vieram junto com as minhas tias do Paraná, então veio de uma família simples, uma família com pouco estudo, mas que conquistou na base de muito trabalho, muita honestidade, muito suor, né? E muita fé, uma família bem religiosa, que se pauta nessas crenças. O Michael, ele foi criado como todos os outros sobrinhos, né? Com suas vontades, seus mimos, que eu acredito que algumas chaves foram viradas apenas há poucos anos, outras não, mas eu sempre tive uma estrutura para me entender como que funcionava o negócio. E o exemplo é o que faz a base, né? Eu sempre vi meu pai trabalhando muito, sempre vi meus tios trabalhando muito, sempre vi minha mãe trabalhando muito em casa, cuidando dos filhos. Eu tenho mais 2 irmãs, então é difícil você cuidar de uma criança. Hoje eu tenho minha filha e entendo o quanto é cansativo, principalmente para a esposa, para a mulher. Então, quando a gente entende que se você não tem uma base sólida, você acaba que se dispersa. Então, o Michael, ele estudou muito tempo aqui em Mauá. O Michael se formou em jornalismo também. Minha primeira faculdade é comunicação social. Muito bom. Aí acabei iniciando um curso de pós-graduação, um mestrado na GV, de gestão empresarial. E no meio do mestrado eu resolvi sair um pouco daqui, fui ter uma das maiores experiências da minha vida, se não a maior, pro meu autoconhecimento, né? Quando eu fui sair do mercado, meados de 2015, eu lembro que eu fui conversar com meu pai que eu gostaria de sair da empresa para entender um pouco como que era o outro lado. Porque ali, quando você se torna, quem você perguntou, o filho do proprietário, muitos te enxergam como filho de papai, e também você se enxerga como o dono. Então é muito difícil você saber separar o pai e o patrão, ou os tios e os patrões. Então eu tive que migrar para o outro lado para entender como que é o dia a dia, a luta do dia a dia. Eu sempre tive uma vida muito bacana, assim, uma estrutura que eu nunca tive do que reclamar de modo algum, em questão familiar, financeira, mas às vezes faltou o lado racional e o lado emocional. E eu fui buscar isso sozinho. Acho que algumas coisas, a busca do autoconhecimento às vezes é única, né? É uma jornada única. Fala um pouquinho mais, você ficou no Brasil, trabalhou em outra empresa, foi para fora, como é que foi esse período de autoconhecimento? Então, eu me formei, minha primeira graduação é jornalismo, comunicação social na AMB. Dali que eu comecei a puxar, entender um pouquinho mais o meu lado, digamos, comercial, o meu lado marqueteiro também. E eu entendi que eu não ia seguir no ramo. Quando eu comecei a faculdade, minha primeira faculdade, com 17 anos, eu estava no meio do segundo ano e já trabalhava nos mercados. Queria ganhar aquele dinheirinho para sair no final de semana e tal, então ia para os mercados, não era trabalhar, né? Era ir para os mercados. Mas tinha que ir, né? Tinha que ir, eu dava mais trabalho do que trabalhava. E aí eu entendi que eu comecei a pegar gosto. E tem uma frase, cara, que eu sempre falo e vou falar toda vez, que tá estampado nos mercados, assim, que os 4 irmãos definem, né? Que eles falam assim, que o segredo não é você fazer o que gosta, às vezes. É aprender a amar o que você vai fazer. Aprender a amar o que se faz. E aí eu aprendi a amar o mercado. Eu realmente aprendi a amar a Nevada. Eu aprendi a amar pelo lado familiar, primeiro. Pelo orgulho do meu pai, dos meus tios, das minhas tias, que também se não fosse ela para virem com eles para cá, talvez nada disso tinha dado certo, do meu avô, da minha avó, da minha mãe. E eu comecei a entender por esse lado o que era o Nevada. E depois eu comecei a entender o que realmente era o Nevada empresa. A estrutura, a formação deles aqui dentro da cidade, o respeito que eles buscam aqui dentro da cidade, o que eles agregam na cidade. Tamanho deles, né? O tamanho da família. Hoje são 5 lojas, com quantos funcionários? Então, nós temos 5 lojas. Esse mês, inclusive, é mês de aniversário, 43 anos do Nevada. Com promoções. Muitas promoções, pessoal. Compareçam lá, promoções diárias, hein? E o tanto que o nosso principal slogan hoje, nós temos 2, né? O Somos do Bairro, você conhece, que é um slogan antigo, que é para isso, hoje, realmente para remeter a cidade, para remeter a comunidade. E o atendimento que vem do coração.
Porque ali a gente não vende um produto, um serviço, né? A gente não vende uma Coca-Cola. A gente vende o jantar da família. A gente vende o almoço com a namorada, com o pai, com o filho. Então, voltando um pouquinho sobre a minha formação, eu comecei a gostar do mercado e comecei a entrar nos negócios, comecei a aprender um pouco com meu pai, mas ainda muito novo, muito imaturo. Levei por uns 2, 3 anos assim, até entender que eu precisava realmente ter uma jornada fora para entender como que era o outro lado, assim, o lado de correr atrás do meu, sem saber se ia ter dinheiro no outro dia. E foi quando eu decidi morar fora. Eu tinha começado a dar início numa pós-graduação aqui no Brasil, nesse mestrado na GV, e aí eu resolvi largar namoro, largar tudo e morar fora. Eu conversei com meus pais antes, claro, né? Conversei com meu pai, tive um pouco no momento, uma dúvida, ele não achou que não era legal, eu já estava começando a engrenar no mercado, e meu pai e meus tios conversaram, falaram que ia ser bom para mim realmente ir. Foi quando eu fui morar na Austrália para trabalhar mesmo, estudar, aprender o meu inglês e trabalhar. E eu fui até um amigo junto aqui de Ribeirão Pires, mas tinha um pessoal de Mauá lá já até, que deu uma estrutura no começo. Mas lá é individual, cara. Lá é dia após dia. Por exemplo, lá as contas funcionam diferente. É semanal. Tu paga tudo semanal. O aluguel de casa é semanal. Tudo semanal. Celular. E lá foi minha virada de chave, acho que pra vida, assim. Tanto que inclusive a minha esposa eu conheci lá. Por conta disso eu tenho uma filha. Mas a filha é daqui, né? A filha é daqui. A filha é do ABC. Lá, quando você sai um pouco dessa aba, você realmente entende como que é o outro lado. E dá saudade. Dá saudade da vida que você tem. Às vezes eu tava trabalhando e falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô... Porque lá você não era o filho do Nevada. Filho do Nevada. Lá você era um cara que tinha que puxar a hora para pagar as contas. Trabalhei de pedreiro, motorista... Tudo que você imaginar, a gente trabalhava lá. E no final das contas, o emprego que eu mais fiquei foi trabalhando para mercado. Lá na Austrália. Como tá no parte sangue, de logística. Eu falei, rapaz, o negócio tá no sangue, velho. Tá no sangue. Mas é isso, o Maicon, ele tenta quebrar um paradigma, assim, de que não é todo filho que é filhinho de papai. É claro que a gente constrói uma imagem com o decorrer dos anos, e eu também entendo isso, compreendo que quando eu era mais novo, gostava mais de se divertir do que estar ali dentro. Então... você cria uma imagem de, ele tá ali porque é o filho. E não é, você conquista seu espaço diariamente. Você entende que o respeito é a principal forma de trazer os outros pro seu lado. Quando você começa a escutar mais, você ganha muito mais também. Então, aprendi a escutar muito meu pai, meus tios e muitos colaboradores do mercado que são mais velhos de empresa do que eu de vida. Tem gerente lá... A Beth é uma das funcionárias mais velhas do mercado, por exemplo. Ela tem 34 anos de Nevada. Eu tenho 30 anos de vida. Não é 12, mas... Chegou, quase acertei. A barba esconde. Vezes 12,5. A barba que eu não tenho. Mas é isso. Muito bom. Resumindo, muito quando bom. eu voltei, foi essa virada de chave. Foi quando eu voltei da Austrália. Ainda dentro desse mesmo assunto, eu imagino. Prepara sua pergunta aí, viu, Josué? Porque eu sei que você tem umas perguntas cabeludas aí. Eu te conheço. Aqui já. Eu conheço. Foi o Josué, vai. Eu imagino que você deve ter tido assim muitos encontros e desencontros, principalmente com esse tema que eu vou te passar aqui agora: conflito de gerações. Cara, esse é o melhor. Esse é um tema que hoje eu faço parte da APAS também, né? E é um tema que a gente A APAS é a associação. A APAS ela é a Associação Paulista de Supermercados, representa todos os mercados de São Paulo. Nós temos a maior feira da América Latina no ramo de varejo. Não só de varejo, a APAS ela é a maior feira de qualquer segmento realizada no Brasil e, se eu não me engano, na América do Sul. Ou seja, o que a CDL é para os lojistas daqui da cidade de Mauá, a APAS é para o estado de São Paulo, para mercados. Agora eu estou um pouco mais ali dentro, recebi um convite para ficar junto ali na vice-presidência com outros supermercados, até aqui da cidade também. E a APAS, ela dá esse suporte por trás, e esses dias a gente estava lá e eu comentei, eu falei, cara, a gente tinha que ter um curso aqui de sucessão. É muito difícil um pai saber como vai ter. Os nossos amigos do Joanim, ele comentou, ele falou, cara, mercado é um legado. Ele falou, cara, mercado é legado.
tirando essas redes grandes, gigantescas, esses atacados maiores, a maioria são redes familiares, por mais que sejam enormes, já com 20, 30 lojas, mas são mercados familiares, que veio de baixa mesmo, se reflete na mesma história. Pais que vieram com pouco estudo, trabalharam muito, se dedicaram muito para chegar ali. E tem esse medo realmente de todo. Eu entendo que eu acredito que meu pai e meus tios também tenham e os filhos vão dar conta do negócio. E a tecnologia? Isso daqui, mas sempre funcionou assim. Mas hoje não funciona mais. Ou funciona. Então esse conflito de gerações ele é bom e é difícil ao mesmo tempo. É um dos pontos críticos da relação na diretoria? Acredito que dentro do Nevada, não. Temos nossas divergências, né? Normal, conversa bastante, mas eles dão um espaço pra gente passar nossas opiniões, né? Que nem a gente estava conversando aqui fora do ar, né? São 10 nãos para um sim. Então, você joga muitas pautas lá e fala, uma se uma der certo, uma vai dar certo. E eu imagino, estou aqui pensando comigo, que na própria APAS também deve ter um monte de pessoas ali dirigindo que também tem um pensamento... A APAS, ela... Tô te cortando, desculpa. A APAS, ela até mudou um pouco dessa estrutura hoje em dia. Ela trouxe jovens para a direção por conta disso, que era... Os ramos mercadistas é um ramo mais... de pessoas mais velhas, normalmente até um ramo um pouco mais machista, né? Não machista, eu falo de percepção, mas são mais homens que ficam à frente. Não me levem a mal, não é questão do machismo cultural, é machismo estrutural. Sim. Então é muito difícil você adentrar. E é muito legal quando você vê uma presidente mulher de uma distrital, acho que é a distrital de Marília, se não me engano, de Osasco, é mulher. E quando você vê diretoras ou, poxa, minha própria irmã e minhas primas entrando ali no negócio. Um negócio que sempre foi mais voltado ao público masculino. Então, o conflito de interesse vai para vários lados. Ele vai para o lado de filho, ele vai para o lado de tecnologia versus loja física. A pandemia trouxe isso, né? A pandemia mostrou que a tecnologia veio para somar também. Muito. Então, eu acho que esse conflito de interesse ele é sadio quando respeitado, né? No começo eu sofri muito, assim, né, quando eu cheguei da Austrália, de tentar colocar minhas opiniões. Até que eu entendi que aquele vai ser o meu negócio, não agora, é deles. Então eu tenho que viver a essência deles. Tenho que entrar na essência do meu pai, dos meus tios. E compreender e manter aquela essência. E aos poucos, o que for necessário, a gente vai adaptando. A gente vai construindo, né? Tudo é cíclico, né, que nem a gente conversou. Então são ciclos, são momentos. Hoje em dia é o momento por exemplo, do Instagram, do WhatsApp. Daqui a pouco pode vir uma nova rede social. Hoje em dia tem o checkout inteligente. Daqui a pouco não vai ter mais. Então, cada local, cada país, cada estado tem um cenário. Exato. Então, onde a gente se encontra aqui, principalmente na cidade de Mauá, o público que a gente atua, principalmente com classe C, D e E, são públicos que ainda gostam do atendimento ali, do bate-papo, e a gente gosta muito disso também. Se deixar, a gente fica o dia inteiro na loja batendo papo com o cliente. Chamando pelo nome, né? Chamando pelo nome. Isso aí, legal. Esse é um tema que é muito recorrente aqui, essa sucessão familiar, que é normal, né, Michael? Que o pai teve uma fórmula que deu certo, né? Você pega uma família que deu certo, que tudo que ele fez deu certo. Aí, de repente, o filho... Igual no seu caso, o filho que conhece um mundo, né? Tem grandes fórmulas, vê muita coisa, e aí volta e para implantar isso leva tempo, né? Anos. Como que você... o que você imagina do Nevada, do mercado, daqui a 10 anos? E outra questão minha, todos nós sabemos, graças a Deus, o Nevada é o mercado do Zaira, né? Sim. 4 lojas lá, né? São 4 lojas de sucesso, né? Que tem um relacionamento com a comunidade maravilhoso, um belo relacionamento, ajuda muito a comunidade,
está sempre presente em todos os eventos da comunidade, tanto do Zaira quanto do Esperança, ali na região do Itapeva. Eles são muito presentes. E, é claro, né, você cresceu nesse turbilhão aí, nesse caldeirão de tudo isso acontecendo, né? E os pais muito sábios, né? A família, é uma família realmente de tradição aqui que a gente vê. E você ali, né? Você jovem, crescendo com tudo isso, olhando tudo isso. O que você atribui esse sucesso da Rede Nevada no Jardim Zaira? Bom, vamos lá. Vamos continuar no assunto da sucessão aqui. Falar dessas duas perguntas para responder antes da sucessão. Eu acho que sucessão é ainda mais uma empresa quando não é só um proprietário, são sócios, né? São 4 irmãos lá. E o meu pai, o Francisco, aí tem o José, o João e o Luiz. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma opinião. Sim. Dentre eles. Entre eles sempre se acertaram, né? Mas abaixo da cadeia vem filhos. E cada filho tem uma nova educação, são novas mães, novas culturas. Então eu acho que se a gente não se pautar por baixo com respeito entre os próprios sucessores ali e cada um entender o seu lugar, é muito fácil desandar uma empresa. Os valores familiares, né? Manter os valores familiares ali. Que nem o próprio mercado tem a sua missão, visão e valores, acho que a nossa família também tem. Só que eu vejo, por um outro lado também, que às vezes a minha opinião com o meu pai pode ser mais parcial. E eu acho que às vezes esse assunto de sucessão, você realmente tem que trazer alguém de fora para dar uma olhada ali dentro. Fala, poxa, vamos ter uma empresa, fala assim, ó, não, cara, o Michael ele é o diretor de marketing, não, mas ele seria muito melhor trabalhando no financeiro, por exemplo. Então são vários pensamentos que eu acho que você tem que agregar. Você tem que ter opinião familiar, mas você também tem que ter uma opinião de fora. Uma consultoria, uma mentoria. E uma sucessão, na verdade, ela leva de 10 a 20 anos, né? Uma sucessão não é agora. Pô, tô ali, meu pai, amanhã não venho mais, tô indo pescar. Não é assim. Eles têm que ter uma estrutura deles, a opinião deles, e eles definirem o que eles querem. A gente quer daqui 15 anos tirar o pé. Agora já estão conseguindo sair um pouquinho mais, aproveitar um pouco do que eles construíram, do legado deles. Mas daqui a 15 anos a gente fica olhando meio que por trás, pelos bastidores. Tá, e qual filho quer estar aqui, qual filho não quer? Porque do mesmo jeito que tem filhos que querem continuar na empresa, tem filhos que também querem traçar outros caminhos, buscar outros projetos, conhecer outras culturas. Eu tenho uma prima, a Ari, super inteligente, professora de educação física, mora lá em São Paulo, tem um pensamento gigantesco, super aberto, assim, sabe? E não achou que para ela era legal o mercado e achou que para ela era legal a vida que ela tem hoje, que é incrível, sabe? Legal. Ela é uma pessoa que leva a vida de outro modo. Fez uma escolha e foi respeitada nessas coisas. Uma escolha respeitada e segue lá, mas segue também até hoje como sucessora, como filha, como uma herdeira, né? Então, acho que a sucessão sempre vai ser um assunto delicado. Em qualquer lugar. Acho que envolve tudo, envolve ego. Dizia Henry Ford, né? Sucesso sem sucessão é fracasso. Tem uma frase que eu vi esses dias até, que o cara era um sheik até, e tinha um escrito, falava assim, meu pai andou de camelo, eu ando de Land Rover, meu filho anda de Mercedes, mas o meu neto vai andar de camelo. Vai andar de camelo, é verdade. Porque ele tem que entender o cíclico, ele tem que entender a história de baixo, né? Então, porque senão acaba que entra na arrogância de, poxa, já tô no alto, e não é assim, né? E a gente ali, principalmente no Nevada, falo do Nevada, a gente trabalha muito, muito mesmo, assim. A gente, todo mundo que tá dentro trabalha, pais, filhos, colaboradores, supermercado é um ponto diferente. Até porque é um processo de sucessão que fica a cultura. Cultural. Não é só os bens são coisas materiais. Sim. O que fica é a cultura, isso que vai perdurar e não vai chegar no camelo. É isso mesmo. E quando a gente fala um pouco da estrutura dos mercados, né, que a gente está conversando, você falou, falando rapidamente da história dos irmãos, são 4 irmãos, eles são a primeira geração. Mas o meu avô veio junto, então o meu avô era o cara que estava ali na frente do mercado, o meu avô não sabia ler e escrever, mas estava ali varrendo, conversando com o pessoal, estruturando. Relações públicas. Era o RP na época já.
Só não falava que era RP, mas já fazia. Já fazia o trabalho, né? Já era. Minhas tias também vieram junto. Tem uma tia que trabalha com a gente lá hoje. Mas todas elas fizeram a estrutura de trás para hoje aquilo ali dar certo, né? E os irmãos, eles foram a base de muito trabalho mesmo, assim. A história deles é pautada há 43 anos de trabalhar de manhã e à noite buscar mercadoria e crescendo aos poucos, né? Comprando um terreninho aqui e aumentando um espacinho ali. Então, a estrutura que eles fizeram, você vê que o mercado tem muita gente que não é só funcionário, não é só colaborador, é uma família mesmo, assim. A família Nevada se perdura por quase 400 colaboradores. E final do ano passado a gente fez uma festa. Você tava lá, pô. Lá, né, junto. Comi uva pra caramba. Tava bom, né? E a gente fez uma homenagem para funcionários acima de 25 anos de mercado. E deu mais de 45 funcionários. 45. Mais de 25. Eu tenho 30 anos de vida. Como eu não vou respeitar alguém que tem... Por mais que o cara continue na mesma função, mas ele tem a experiência. Ele conhece mais o meu pai dentro da empresa do que eu. Ele sabe quando o meu pai... Quantas batalhas, quantos perrengues, quantas... Passou lado a lado. E isso é muito, muito bacana pra gente. Então, a forma cultural do Nevada é essa. É de simplicidade, assim. Não é, eles nunca passaram por cima de ninguém. Nunca mesmo. Sempre pautado com a fé deles, com o otimismo deles e honestidade, né? Sempre falaram, a gente tinha um slogan antigamente que era qualidade, honestidade e preço justo. Até hoje a gente comenta disso. Então o Nevada, ele vai fazer o que é melhor. O meu pai sempre me disse, falou assim, quando a gente vai ter uma reunião, você não tem que tirar tudo do cara. Você tem que... O que é bom para ele e o que é bom para você. Se um só sai ganhando, não é negócio. Não é. Quando um só ganha, não é negócio. Então a gente se pauta com parceiros. A gente tem parceiros aqui, por exemplo, o próprio Josué. Há anos, muitos dos nossos parceiros estruturais de base... Que de começo, hein? Por exemplo, a gráfica... Sim. Da família do Josué também, do Gilmar, um abraço a ele, o Zezinho, por trás também. Então, todo mundo vai se pautando ali por confiança de todos. A gente sabe com quem a gente já trabalha. E claro que tem espaço para novas empresas, mas você sabe até onde você pode ir e até onde os irmãos acham que não é legal. E esse impacto que você comentou, 400 colaboradores, cada um... com as suas famílias, sustentando suas famílias, que vão gerando outros colaboradores indiretos e as famílias. O impacto de milhares, dezenas de milhares de pessoas sendo sustentadas por essa estrutura e sem contar, obviamente, o impacto no bairro, na cidade, no pertencimento, na história. Isso é o legado do empreendedorismo. Você percebe que você está na casa da família quando é o dia do lixeiro, sabia? Cara, que legal. Porque você passa de carro e você olha as sacolinhas. Porra, deixa eu ver se eu tô nessa casa aqui. Tudo Nevada. Claro que tem os concorrentes também, mas você fala, aqui essa região aqui eu não tô muito. Então deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui. Você não pode fazer isso pro Beto da Peralta lá, que eu vou te cobrar. Vou te cobrar. Não, pô. Então, você vê até por isso, assim, pelas sacolinhas da estrutura, então você tá dentro da casa. E é muito legal também quando você vê, por exemplo, horário de almoço, horário de entrada, horário de saída, os colaboradores andando pela rua, sabe, com o uniforme do mercado. Você vê que você forma uma família gigante. Quando tem essas festas assim no mercado, você fala, putz, que legal. Só fazer um pequeno comentário que vem a corroborar com isso daí que você está falando. Uma funcionária, uma vez eu estava numa loja, encontrei uma funcionária, e a funcionária falou assim, Josué, desde os 14 anos que eu queria trabalhar aqui no Nevada. Eu falei, desde os 14 anos. Eu todo mês eu vinha aqui, queria trabalhar, mas não conseguia, não podia, que eu era de menor. Até que eu consegui. O dia que eu consegui, o meu emprego foi o dia mais feliz da minha vida. Olha isso, girou como uma meta para ela. Eu falei, cara, que coisa mais bonita, né? Muito... A essência do Nevada realmente é essa, assim. Tanto para colaborador quanto para cliente. Tem cliente que tem, por exemplo, eu dou sempre o exemplo de uma cliente que o nome dela é Dona Alice. Dona Alice. Ela vai 2 vezes ao dia na loja. Ela vai para comprar um produto, mas ela vai para conversar. Ela vai para bater o papo dela, ela vai para brincar. Quando é aniversário por exemplo, meu aniversário ou do meu pai, ela lembra.
Então você vê que faz parte da família também. Isso dá identidade Sim. para a pessoa, dá segurança para a pessoa. É o segredo do sucesso? Eu acho que credibilidade credibilidade e humildade é um dos segredos do sucesso. Assim. Humildade, principalmente. Eu acho que humildade, pé no chão, você vai longe. Muito bom. Eu estou te conhecendo hoje e é isso que eu estou vendo justamente em você. Legal. O quanto você está conseguindo incorporar, se relacionar com as pessoas, estar ali envolvidas com elas. O orgulho, eu vejo muito orgulho aí num jovem empreendedor. Jovem empreendedor. 12 aninhos de idade. 12 aninhos de idade. Eu falei, eu tenho 12 anos de Nevada. Quem dera. Eu falo assim, eu sou um dos funcionários mais antigos também. Eu tenho 30 anos no mercado. Tô aqui desde criança chutando bola com o corredor, quebrando. Com certeza, né? Com certeza. Teve uma vez, não era de assunto assim, mas, cara, meu pai ficou maluco comigo. Eu era novinho assim, e ia ter um sorteio de alguma bicicleta no mercado, da Kellogg's, acho que era. Não lembro, mas faz 20, 30 anos. E aí eu, criança, né, queria ver as coisas. Aí comecei a pegar as raspadinhas e passar. E eu tirei a bicicleta, cara. Mas o meu pai queria me matar, porque ele teve que colocar uma bicicleta nova, tudo novo lá, porque ele falou assim, olha o que você fez. Você queria ganhar, você queria participar. Eu ia escondido lá, raspando lá, e falei, cara... Então tem muitos momentos que eu lembro assim no mercado. Tem um momento que eu lembro, eu era pequeno, assim, eu e minha irmã, a Marjorie, a Mayara ainda não era nascida... Ou aquele cara da SBT, acho que é o Nelson da Capitinga. Cara, já apareceu lá no mercado, eu querendo um autógrafo do cara, no papel. Aí você fala, putz, são momentos que vai lembrando, assim, e os funcionários também têm isso. Eles lembram de cada coisa, assim. Tem um segurança que ele fala, cara, eu lembro muito bem quando a gente fazia serão aqui à noite, e todo mundo limpava. Então esses momentos é o que fica. Assim. Gerando. 43 anos de um negócio funcionando. Quantas histórias? Eu não daria aqui nesses minutos para poder contar tudo isso. Michael, é o seguinte. Eu tenho aqui uma surpresa para fazer para você. A gente vai fazer aqui uns cinco temas polêmicos, temas delicados. Eita. Temas que mexem um pouquinho. Na edição tem que colocar aquele... Sabe aquelas coisinhas mais delicadas que é difícil falar em público. Trilha musical. Até agora você está sendo muito educado, muito polêmico. Não está sendo polêmico. Tem um botão de pula? Politicamente correto. Tem um botão de pula, né? Tá politicamente correto. Politicamente correto. Ok. Falando que todo mundo quer ouvir. Poxa vida. Porém, a gente separou aqui 5 temas extremamente polêmicos. E nós vamos pedir para que você, se você quiser, responda 3. E para não ficar assim, partidarismo aqui para a gente, para o Jobcast e para a CDL, eu vou sortear, tá até aqui, ó. Tem como eu sortear? Posso escolher? Então, ó, são 3 números que serão sorteados, ok? De 5 temas polêmicos. Então, aqui agora vai aparecer esses 3 números. Vocês brincam comigo. Que eles vão ser sorteados aqui. Aí eu tenho o número das perguntas aqui no meu celular, que eu vou... Olha, ele tá fazendo um mistério aqui, olha. Tá fazendo um mistério. Podia ser, né? Futebol. Isso pode ser, né? Eu não sei se vai ser tão... Falando em futebol, o Ti é corintiano, né? Tão bonzinho. Rapaz, a nossa família lá, a gente reinaugurou uma loja faz nem 30 dias. Dia 3 de fevereiro a gente reinaugurou o mercado. Aumentou o tamanho, fez uma loja, uma estrutura bacana e assim, são 4 irmãos e, cara, cada um torce para um time. O meu pai é São Paulino. Uau! O meu tio José é palmeirense. Eita, o João e o Luizão é corintiano. O João e o Luizão. E eu, e você? Até os meus 6, 7 anos, eu era São Paulino, bicho. Acredito. Virou a casaca? Não faz isso não, poxa. Não deu nem pra falar disso. Mas enfim, aí o meu pai tinha até uma foto minha no Morumbi, com a camisa de São Paulo. Eu falei, vou rasgar. Tira isso daí e eu rasgo no escritório, pô. E eu sou corintiano, cara. Poxa vida. E o pior é que quando eu virei corintiano... Poxa vida, viu? Acho que muito meus tios, né? Acho que me prometiam roupa, tudo. Eles me encheram de coisa, né? E meu pai falou, rapaz, mas você podia fazer de tudo comigo, logo isso. Mas logo ele corintiano? Assim, ele falou, pô, mas vira santista, Palmeiras é corintiano. E o filho do José, meu tio que é palmeirense, e o filho dele é santista. O Rogério é santista. Rogério é santista. É uma situação delicada. O cara nasce São Paulino,
Não, eu acho o seu pai quer tudo de bem pra você Não, e ele o cara vira casaca. E o pior é assim, cara, eu acho que agora eu vou sofrer o troco, né? Porque eu tenho uma filha de 2 anos e meio, a Violeta, e eu sou corintiano, a minha esposa é palmeirense, e o meu pai e o pai da minha esposa, o meu sogro no caso, é São Paulino. São Paulino. Ele lascou, velho. Vai ter influência. Os vô, né? Vô faz tudo. Para não dar problema, ela vai ser santista. Me gerou uma dúvida aqui, tem tudo a ver com o que você acabou de falar. A sua esposa você conheceu na Austrália, mas ela é brasileira. Ela é brasileira. Eu conheci ela no meu último dia de Austrália. Por conta de futebol, cara. Eu corintiano, tinha alguns amigos palmeirenses. E a gente era da torcida do Corinthians lá, que tem a torcida do Corinthians e tem a torcida desse time verde pequeno aí. E aí eles foram no churrasco, lá no meu churrasco de despedida, e a gente acabou se conhecendo. Só que a gente veio a ficar aqui no Brasil mesmo, assim. A gente veio a ficar sério aqui no Brasil. E daí nasceu a Violeta, né? Que aí Que legal. é a principal chave da minha mudança. Legal. Ó, de 1 a 5, acabou saindo aqui a número 1, foi o sorteador, então tá aqui Logo questionado. Primeiro assunto número 1. Prefeitura e Estado. Prefeitura e Estado. Primeiramente, um abraço pro Marcelo, prefeito da cidade de Mauá. Já começou, já. É politicamente É correto. muito político esse menino, poxa vida. Não, prefeitura e Estado, governo, é isso? Porque o comércio hoje ele lida pandemia, abre, fecha, impostos. Eu acho que... A dor de cabeça às vezes vem, né, por causa de questões impostos municipais, federais, ajudar no trânsito, Sim. apoio político, o quanto que a CDL te ajudou, não te ajudou, ou seja, os perrengues mesmo, que se tem apoio, se não tem. Vamos lá. Rapaz, logo Assunto delicado. Esse na 5 edição, lojas em Mauá, A imagina. jovem tem que colocar... lá. E ou alguns pis, né, Melissa? Não, mas vamos lá. Eu acho que quando se fala de política é um assunto bem delicado, né? Acredito que todo mundo tem a sua opinião, devemos respeitar a todos, né? Mas o Brasil em si, não só Mauá ou São Paulo, é um país muito difícil para empreender. É um país com muitos impostos, muitos tributos, que às vezes nem a gente entende. A gente tem lá nossos parceiros, nossa equipe, o pessoal advogado de tributos. Cada hora é uma legislação nova. São mais de 1000 normas. Então, e como que você vai compreender tudo? Então, o Brasil, ele pode soar diferente aqui, mas ele não ajuda muito esse lado do empresário crescer. É difícil. Porque eu acredito que, cara, quanto mais você está empregando gente, você tinha que ter um apoio fiscal. E é pelo contrário, quanto mais você está empregando gente, mais você tem que pagar imposto. Então, esse lado geral, a nível Brasil, eu acho que o Brasil tem uma estrutura cultural mais difícil, mais complicada de se compreender. Agora, a nível Mauá é uma cidade que hoje conta com 400 mil habitantes, mais ou menos. 480. 480. E Oficial, né? a maioria das nossas lojas é um bairro onde é praticamente metade da cidade. É. O Zaire é uma população gigantesca. Uma população carente que precisa realmente de ajuda. Todos os prefeitos que eu conheço tentam estimular, ajudar o local, mas eu acho que isso também parte, aí não um puxão de orelha de jeito algum, mas do povo também ajudar. Não adianta meter o pau no prefeito e jogar o lixo no rio. Pô, no outro dia, hoje mesmo, na chuva, a gente conversando para vir para cá, tudo parado. Mauá é uma cidade muito difícil de governar. Reforma uma partição pública, um local público, tudo lindo, maravilhoso, a população vai lá e rouba e quebra tudo. Mauá acontece muito isso, então eu acho que isso é estrutural e cultural. Assim, a cidade de Mauá, eu acredito que independente do prefeito que esteja, seja agora, seja no futuro, é uma cidade difícil de você conseguir organizar. Precisa muito dos vereadores também, né, para ajudar nisso. Temos 21 vereadores. Planejamento, né? Precisamos planejar sempre. Assim, né? E deixar claro. O Garcia Júnior, será que o Michael conhece o Garcia? Conhece. Ele Do lado, aqui, lá, do lado. Do lado. Criado juntos. Criado juntos. Ele esteve aqui no Jobcast também e ele falou uma coisa muito importante sobre o que você acabou de falar, que eu lembrei aqui. Mauá é uma cidade do voto da barganha, do que eu faço por você pelo voto. Não é o voto pela política, pela cidadania, pelos direitos,
pelos benefícios que existem no governo, mas é uma cidade da troca de voto. O que eu ganho em troca? Isso é cultural e tem que tirar essa cultura. Eu acho que, assim, que nem... Dentre meu pai e meus tios, cada um também tem uma opinião política. Eu tenho a minha opinião política, você, todos nós, mas todos devemos chegar num bom senso do que é o melhor para a cidade. E hoje em dia a cidade de Mauá, ela não é o cenário só o atual, não do último prefeito, do penúltimo prefeito. Dos últimos 20, 30 anos, Mauá cresceu muito. Muito. Mas cresceu desordenado. Mauá era cidade de dormitório. Era. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem tudo aqui, Mauá. Tem tudo aqui. Você faz tudo. Mauá dá um suporte até para Ribeirão Pires. Por exemplo, a gente tem uma loja Rio Grande da Serra. no Esperança que é mais próximo chegar em Ribeirão do que vir para Mauá. Exatamente. Essa loja é bem mais próxima de Ribeirão Pires do que do centro da cidade. E você vê o pessoal vindo fazer as coisas aqui. Então, Mauá, o povo de Mauá precisa muito também colaborar. Só que o povo de Mauá é carente. E não é carente só de estrutura financeira, de estrutura de obra. É carente de educação, cidadania, é carente de cidadania. Viver socialmente. Lá no mercado, às vezes a gente tenta evitar falar para não tá puxando sardinha pro mercado, mas a gente tinha uma colaboradora nossa, a Janaína, ela sempre gostou dessa parte social, cultural, ela fazia muitos cursos. Então, tinha um que chamava Agitaê, teve que parar tudo por conta da pandemia. Que era o pessoal da terceira idade lá alongar, antes do mercado abrir, ficava no estacionamento alongando em uma das lojas, uma ou duas lojas. Muito bom, muito bom. Cursos profissionalizantes, curso de artesanato, curso de chocolate, Sim. doação de sangue. Doação de sangue, doei várias. Era muito legal, né? Uau. Teve uma vez até que a gente colocou Era dia do jogo do Corinthians. E era um jogo importante especial. Hoje vai ter bastante gente que o pessoal vai querer pegar testado aqui. Mas eu acho que assim, falando um pouco mais ríspido desse assunto aí, Mauá precisa entender os dois lados. O prefeito de hoje, o prefeito de amanhã, os vereadores de hoje, os vereadores de amanhã têm que compreender que Mauá precisa usar o lado humano também. E o prefeito é amigo, né? Nós Muito, temos hoje cara, prefeito que é próximo da gente. Acho que isso facilita muito o nosso... Na pandemia mesmo, o Marcelo, o atual prefeito, graças a Deus a gente sempre teve contato com todos os prefeitos da cidade, bom relacionamento, com alguns vereadores também, né? Sempre bem respeitado, os irmãos. E, na pandemia o prefeito atual, o Marcelo, tava lá, ele ligava diretamente no celular dele. Marcelo, tá difícil isso. Semana retrasada eu tive com ele no gabinete dele, batendo um papo. O pessoal dali também apoia essa questão do supermercadista. Então, quando você começa a entender que você tem que ajudar o outro lado também, você tem que ajudar o lado do empresário para a cidade crescer, Sim. É um dos caminhos para gerar emprego, para gerar... Que é o melhor projeto social. Exato. Né? Quando você quando você gera emprego, você resolve um monte de problema social. E o Brasil está polarizado hoje, né? O Brasil tem duas opiniões e se você não é nenhuma das duas, você está errado. Não é Tá assim perdido. que funciona, Não é assim. Cara, se você é lado A ou lado B... A política ela tem que vir para melhorar a vida do povo, não para dividir o povo. Eu nunca vi assim... Não sentido nenhum. No auge dos meus 12 anos aqui... Auge dos 30 anos. Eu nunca tinha vivido algo tão radical assim. Bem né? radical. Meu pai falou que já teve várias outras vezes antigamente, mas hoje é a primeira vez que eu vejo. Inclusive, as pessoas param de se falar. Inclusive no Jardim Zaira. No Jardim Zaira é polo de um bairro que sempre criou políticos, né? Sim. Nós temos uma história política no Jardim Zaira muito grande, muito tem bonita. Muitos até usam o próprio nome Zaira, o próprio Chiquinho, que até hoje está aí, Chiquinho, super gente boa também, super atencioso. Mas eu acho que é isso, eu acho que a política de Mauá, ela precisa, não é mudar, mas é compreender o lado do ser humano que mora aqui. Compreender um pouco o lado estrutural para apoiar um pouquinho algumas causas. Tem algumas causas que são bem importantes aqui. Eu acredito na referência. Os políticos têm que mudar suas referências e a própria população também buscando novas referências. Senão fica olhando em volta do umbigo e a coisa não funciona. Eu acho que é legal você ver que alguns vereadores de Mauá até tem, né, aquele curso profissionalizante para gestão pública, né? Isso é importante. É obrigatório hoje. Então, ter esse curso para poder fazer. Atualmente, né? Antigamente não era. Não era. E aí você vê os vereadores que faziam, davam um passo à frente. E davam um passo à frente. Hoje em dia, você precisa ter o curso de gestão pública para você ser candidato a vereador.
Então, quando você vê que alguns têm, outros não, que já vem de antigamente, não sei como que funciona essa parte, mas você vê que eles começam a entender os dois lados. Começa a visualizar de uma forma muito importante. Mas gosto muito da política de Mauá aqui. Um abraço para todos os vereadores, prefeitos. O Michael tá muito político aqui, ó. Número 2 agora. Nossos amigos políticos, né? Vamos lá. Agora, outro tema aqui extremamente polêmico com respeito ao negócio, ao empreendedorismo. Rapaz. Hoje nós temos quantas redes em Mauá? Muitas. Umas 5, 6 redes ou mais? Não, mais. Mais? Só de atacado, acho que são 5. Só de atacado? E as de bairro, mais 5? Não, de bairro tem mais, né? Tem mais? Mercadinho de bairro tem bem mais. Agora, rede com mais 2, 3 lojas. Grandes assim, redes. acho que nós tem mais umas 2, 3, né? Eu não vou falar o nome para não dar merchan. Às vezes acaba esquecendo de alguém. Não que não queira falar o nome dos outros, mas para você não falar de um e esquecer do outro, né? Como que funciona o relacionamento da concorrência? Do tipo assim, se você se mexer, eu tô te vendo. Se você abrir aqui, eu abro uma na frente. Se você não montar, eu monto. Já teve casos. Você sabe que em alguns lugares do país isso daí dá precheira, né? Dá briga grande. Dá briga grande. É que nem o McDonald's e o Burger King, né? Um abre o outro. E até os comerciais, eles brigam um com o outro, faz umas sacadas muito loucas. Eu acho que no final é que nem loja de carro. Um fortalece o outro. No final mesmo, se você quer estar ali para vencer, se você não tem um concorrente, você não vai longe. Porque você vai querer ser melhor que ele. Entendi. Ele tem uma estrutura melhor. Entendi. E, pô, os caras estão fazendo bem isso aqui. Te força a crescer. Testar, Você se mexe, ele se mexe atrás. Ele se mexe, te dá um negocinho, você se mexe. É uma partida de tênis. Pô, tem uma hora que ele fez um match point melhor. Tem uma hora que a gente deu um saque melhor. Então, a gente tem aqui nossos concorrentes e também amigos. Todos são conhecidos assim. Aqui em Mauá, especificamente falando, algumas redes familiares. A gente se conhece, frequentam a APAS também. Mas sempre eu acho que, acima de tudo, tem que ter respeito e honestidade. Sem passar por ninguém, eu acho que pelo menos a ideologia que eu vejo do meu pai e dos meus tios, né? Sem passar por cima de ninguém, sem querer passar uma rasteira em nenhuma outra empresa. Você conquistar o seu, você vai muito mais longe, pode ter certeza. Então, eu acho que essa questão da pauta de concorrência é uma pauta bem... Fala, quando vocês estão lá na APAS, porque os concorrentes também estão, né? Sim. Não tem como. E como é que é essa questão? Tô alemão, não chega não, viu? Não vai, então, deixa eu lá. Por exemplo, em Mauá tem o pessoal do Joaninho, que também está em Mauá e está na APAS do ABC. Tem o pessoal uma grande loja aqui, né? O Joaninho. O Joaninho. Um abraço pro Vitor, inclusive ele é o presidente da APAS Distrital ABC. E tem o pessoal do Lorenzini, que também... Família Lorenzini também, uma família tradicional. Nossa. Sim, eu acho que o Lorenzini é mais velho que nós aqui na cidade. Não sei quantos anos eles têm, mas eu sei que eles são um pouquinho mais velhos. Não sei se é 10 anos, 6 anos. É por aí. Eles estão na segunda geração já, né? Quem começou lá foi o pai dele. O pai deles, Eu vi ele uma vez só no médico, cara. Uma maravilha de pessoa. Mercadista mesmo. Contador de piada história, fantástico. Né? Eu tenho assim, um relacionamento um pouco mais próximo com um dos irmãos do Lorenzini. O Rogério ou o Roberto? O Rogério. Que conhece por conta da APAS mesmo, então acaba se conhecendo ali. Sim. Com o meu pai, meus tios e tal. Inclusive um abraço pra eles. O Zélia já esteve aqui, a gente pode trazer ela de novo. E vamos trazer o Zé Roberto. Só que o Zé Roberto tem que ser 3 horas de programa. Perfeito. O Zé Roberto vai falar mais que eu, né? Fala. Grande amigo, abraço pro Zé Roberto. O Zé Roberto tava com os filhos dele, ele tá com 2 filhos também de... 18 e 19 anos os meninos. Rapaz, 2 portas, moleque, tão alto que é. Puxou o pai. E ele puxou o pai. E eles também estão entrando agora nesse negócio. Então a gente teve um almoço lá com os diretores da APAS, eles que foram representar lá. Que legal. O Rogério não podia. O Rogério é um dos vice-presidentes também lá. A gente tem tem o Nevada, no caso, o Lorenzini e tem algumas outras redes. E eu acho que você tem que ter respeito. E tem que saber o limite, o espaço de cada um. Né? Cada um tem o seu espaço, não um espaço físico, mas tem que saber até onde vai, o que fala. Eu acho que quando acaba ficando um pouquinho mais distante, lojas que são maiores, por exemplo, o Joaninho, a gente tem um relacionamento afetivo muito legal com o pessoal do Joaninho, o próprio Vitor.
eu vejo ele assim, por ele ser um pouco mais velho, ele tem 50 anos de mercado, Vitor. 50 anos só de Joaninho. Ele começou novinho. E... Fantástico, uma história fantástica. A história do Joaninho, assim, o Nevada tem uma história bem semelhante ao Joaninho. Família, história familiar, veio de baixo também, tudo. Ele já tem, acho que, 70 anos de rede, o Joaninho. E você acaba pegando até algumas dicas com eles, assim, algumas experiências também. Eles têm um know-how, uma bagagem que, quando você é mais novo, você tem que se espelhar no grande. A modelagem para aqueles que estão na frente. Você tem que se espelhar no grande para crescer, né? E eu acho que essa é a ideia do mercado. Agora, atacados em si, essa onda que veio há uns 6 anos aí, cara, foi assim, eu acho que no começo foi bem difícil para todos. O Brasil não estava acostumado com esse tipo de negócio, né? Tinha alguns atacados, mas eram distantes. Tinha um atacadão só em Santo André, por exemplo. E foi uma onda que veio forte para cá, o Açaí, que é um grupo gigante, né? E só em Mauá tem Roldão, Atacadão, Açaí, Spani, tem o São Jorge. São mais de 7, a gente contou esses dias, só atacados. Então é um lado que aí sim você tem que brigar mesmo, porque lá não é... Você não tem um contato familiar, você não tem uma relação com a comunidade. E se você não trabalhar direito, eles não vão ter piedade. No final, assim, o objetivo deles é diferente. Preços são compatíveis, algumas ofertas agressivas do lado de lá, outras do lado de cá. E o que a gente tenta sempre ganhar, além disso, além das ofertas, além das promoções, é o lado de estar ali com a comunidade. É o vínculo. Você quer uma carne cortada assim, a gente vai cortar assim. Você quer que entregue a tal hora, a gente entrega a tal hora. Para você ter essa fidelidade. Eu acho que... Padaria, né? O que eles não conseguem fazer, você consegue fazer com maestria. Hoje, assim, eles estão com um novo conceito, inclusive, de colocar padaria e açougue, fazer atacados menores. Porque eles viram que para entrar em algumas cidades, alguns locais, você precisa disso. Mas, por outro lado, a gente tem expertise aqui, a gente é do bairro. Eles vão chegar agora, né? Vocês já estão, aqui, né? Claro, temos que respeitá-los muito pelo tamanho, pela força, pelo poder deles, mas a gente também vai batalhar para continuar ali, né? Sempre continuar agregando e crescendo mais. Sim. Então, concorrência é sadia até a página 2. Até a página 2. Mas que seja igual, né? É muito maduro você passar isso para quem estiver ouvindo e assistindo o podcast, porque é dificultoso, é cuidadoso, você tem que estar sempre atualizado. Voltando à questão da conflito de gerações, a geração anterior precisa entender que eles já estão na frente, aí você fica perdendo, eu que vou ser o sucessor, eu vou pegar uma bomba desatualizada, isso assim, aí começa a vir assuntos bons aqui. Quando você fala essa parte de sucessão e futuro, o que é o futuro do mercado? Cara, segura aí. Tira o meu sono. Essa vai ser a última pergunta. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Essa é de tirar o sono. Nós vamos falar sobre futurismo na próxima pergunta. Mas antes, a número 4 aqui, que é uma pergunta muito polêmica. Eu falei que eram 3. Das 5 eram 3 temas. Vamos pro terceiro tema agora. Se era mais calma, ficou pro lado, então, né? Não sei. Ministério do Trabalho. 400 funcionários, impostos, fundo de garantia, benefícios, processos, cara, indenizações. Ministério do Trabalho, você tem até que... Deixa eu ver o que eu vou falar aqui para não tomar processo já. Bloquear, né? Quem for do Ministério do Trabalho, por favor, não assista. Exato. Pessoal aí que é dessa área aí, sugiro não assista. Que pule 10 minutos ou pause aí, dê o like. Não, é que nem eu falei anteriormente, o Brasil é muito difícil empreender. Pessoas de fora falam, cara, quem empreende no Brasil é muito bom. O Brasil tem muita lei, muito tributo, e infelizmente grande parte dos colaboradores não entendem isso. Só vê às vezes o que entra e não o que sai, né? Então só vê direitos, cara, né? Esquece um pouquinho dos deveres. É o bônus e o ônus, né? Você tem seus direitos, mas e os seus deveres? E aí na hora de sair... Graças a Deus o Nevada em si, posso falar pelo Nevada, a gente lida bem com isso, essa relação de processo contratual, por exemplo, para nós é ok, assim, que a gente tenta sempre fazer tudo dentro da lei, faz tudo dentro da lei, e só que você tem que entender também, às vezes você quer ajudar o colaborador, no final você vai estar se prejudicando, então, poxa, você não pode fazer A ou B ação, porque no futuro talvez o colaborador possa agir de má fé, você não sabe como que vai sair dali ou vai ser influenciável.
Toda vez que os nossos RHs eles contratam, eles se baseiam nisso, se baseiam em A legislação trabalhos antigos também das pessoas para ver, mas a legislação não ajuda. É que a legislação, você vê, antes nós tínhamos departamento pessoal, era DP. Se transformou em Ministério do Trabalho, né? E hoje é RH, Recursos Humanos, né? Então, é aquela coisa paternalista, né? Hoje muitos enxergam o empregador como o pai da pessoa, e às vezes ele não pode ser só pai, né? Ele tem que ser o administrador, o gestor, né? E fica mais... Essa experiência que eu tive fora, cara, você trabalha, o problema é seu. Você lá é bem diferente, né? 10, 12, 18 horas por dia, você trabalha e vai reclamar, quer reclamar, vai reclamar pra quem? Não tem pra quem reclamar, não. É todo PJ lá, a maioria, entendeu? Essa questão do CLT e do PJ no Brasil, ela ainda caminha bem curto, né? Acho que o CLT no Brasil, ele ainda a pessoa se sente mais segura. Mas ela tem um espaço talvez menor para crescer. E... Acomoda, né? Acomoda o trabalhador. As pesquisas falam, a gente está falando de mais de 60% da população que vive no CLT com uma renda entre 1.500, familiar, hein? 1.500. Graças a Deus no mercado, assim. E eu concordo que o CLT é importante do mesmo jeito do PJ. Talvez muito mais até o CLT, porque é ele que faz a base. Só que dá medo de você fazer algo, investir em algo e dar errado no futuro, porque as leis não ajudam. E não é a questão do funcionário ou do colaborador. É a estrutura que o Brasil tem. A gente tem códigos aqui antigos pra caramba, né? Código do consumidor super antigo. Atualiza um negocinho só, mas coisas assim que poxa... Aí tu pega um cara conhecido aí de São Paulo, da mídia, que é advogado, é apresentador, que... eu quero levar... São 2 copos na embalagem, mas eu quero levar um. Poxa, isso aí é um retrabalho, é um desserviço para a sociedade. Cara, se tá na embalagem, não vem solto. Até porque a pessoa que está ali atendendo, ele é um colaborador, ele não entende de leis, então, não entende... As pessoas vão lá e humilham o colaborador, sendo que o cara tá ali para fazer o dia dele render. Então... o Brasil vive muito disso. Absurdos, né? Absurdos. E eu acho que aqui a reforma, por exemplo, teve a reforma da Previdência, não teve, algumas pautas foram aprovadas, outras não, mas o Brasil ele realmente precisava muito dessa reforma tributária, da reforma tributária e reforma trabalhista também. E estamos brigando, viu? A CDL junto com a Federação das CDLs, a Confederação das CDLs também, a CNDL, junto com a APAS também está nessa discussão de realmente que haja uma reforma tributária eficaz. Vamos falar, que realmente seja uma reforma tributária, né? Essas associações... Não, vamos falar, os puxadinhos aí que alguns políticos fazem, né? Essas associações, tanto a APAS, que eu estou ali mais presente, por exemplo, a própria CDL, eles ajudam, a CDL ajuda todos os lojistas, não só os supermercadistas. Todos. A APAS, os supermercadistas. Lá você tem advogado, você tem curso, você tem tudo para você se respaldar embaixo da lei. E a CDL é a mesma coisa. Josué, estou com uma dificuldade aqui em tal assunto aqui dentro. Consegue me ajudar? Sim. Vamos aí, vamos bater um papo, né? Quantas vezes já aconteceu isso? A gente tá ligando pro Josué, putz, preciso que você me ajude nisso. Tem como? Tem. E a APAS é a mesma coisa. Inclusive, convido todos os supermercadistas de mercadinho pequeno, de um check-out até 10 check-outs em participar. A gente tem uma sede em São Bernardo, na divisa de Santo André com São Bernardo, uma sede super bacana, com estrutura para curso e tudo mais, para convidar vocês a conhecer, porque você precisa entender um pouco para empreender nessa parte da lei. Exato. Não é a força de vontade. O brasileiro, além da força de vontade, do suor, do dia a dia, da garra, do atendimento, tem que entender um pouquinho de lei para conseguir empreender aqui. Exato. Esse é o gás e o objetivo da CDL aqui em Mauá. Hoje a CDL tem uma sede, hoje ela está aqui no prédio, ela tem uma infraestrutura, a gente tem conseguido trazer o Sebrae para poder educar os empreendedores, show de bola. Trazendo negócios, café de negócios. Aliás, o Nevada está convidado, todo mês a gente faz, a CDL faz café de negócios que Inclusive o café do Sebrae foi o Nevada. Foi o Nevada, a galera amou. Agraciou. Amou o patrocínio aí do Nevada, muito bom. Acho que, esses cafés, essa sede de você trazer o lojista
tanto maior quanto menor, é muito bom para eles entenderem também. Pô, cara, eu sei que se um dia então eu tiver um probleminha, eu posso ligar pro Josué da CDL lá pra gente bater um papo. Vai somar. Muito bom. Bom, e agora pra gente... O papo é excepcional. Eu quero finalizar deixando um legado muito forte aqui, te fazendo uma pergunta muito importante sobre o empreendedorismo, sobre a Rede Nevada, sobre o próprio Michael. E eu entendo que você é muito maior que a Rede Nevada. O empreendedor ele tem uma cabeça muito panorâmica. Fala um pouquinho sobre o futurismo. Fala um pouquinho sobre como que vai ser o novo mercado, como que você enxerga que vai ser os novos checkouts, como que as lojas serão conectadas, vamos ter caixas no supermercado ou não. Eu acho que... Ó a tecnologia, ó os sensores chegando aí. Batendo na porta. A tecnologia, hoje em dia, há umas 2 semanas, não, um mês já, na verdade, um assunto super comentado foi o ChatGPT, né? O ChatGPT que, pô, tu pergunta inteligência coisa, artificial total. Então, a tecnologia vem para somar, sim, vem para somar, mas alguns públicos, alguns locais, você tem que ter, digamos que o método antigo também. Eu acho que o Brasil ele acaba demorando um pouquinho mais para a tecnologia chegar, né, do que em alguns outros lugares, que é normal. Porque custa esse processo e custa muito caro para todo mundo. Então, quando você gasta um pouco mais, você também demora um pouco mais para chegar, para ser comum. A última atualização, assim, a grosso modo padrão, foi o self-checkouts, que tu vai lá e passa a tua própria compra. Isso chegou no Brasil há uns 3 anos, forte. Já tinha alguns mercados, mas forte há uns 3 anos, mais ou menos. E, na Austrália, quando eu morei lá, já tinha normal. Só que é cultural também, né? Porque tem, às vezes, um outro que quer tirar vantagem. Que não quer pagar. Não quer pagar, que pode passar mercadoria. E os supermercados brasileiros têm que colocar isso dentro da ruptura, né? Tem que colocar isso dentro da perda. Eu acho que a tecnologia, ela vem para somar, mas ela não vai ser única. Eu acho que não daqui a 10 anos. Eu acho que talvez um pouquinho mais, sim. Mas eu vou adorar, assim, eu acompanho muito essa questão de tecnologia. Por exemplo, mercado, tem um supermercado da Amazon nos Estados Unidos que não tem nenhum funcionário, nenhum. Tu entra, tu coloca as coisas no teu carrinho e tu fala, nossa, que incrível. Hoje em dia já tem no mercado aqui. Algumas redes de São Paulo já estão com esse carrinho, que tu coloca o produto, já bipa lá no próprio carrinho, você já sabe o que é. Outra questão que chegou forte foi esses mercadinhos de condomínio. Que é mercado que não tem um funcionário, fica lá, tu pega suas coisas, passa lá no celular, bipa lá, eu comprei esse copo aqui, então tu que aqui, e vai embora. E é a confiança no consumidor, é a confiança dessa ruptura. Por isso que eu acho que é mais em condomínios, locais fechados por enquanto. Mas eu acredito que o quadro de funcionários, nessa questão física, vai diminuir em 10 anos. Gradativamente. É que nem a gente pega uma Volks da vida, que tinha 20 mil funcionários, hoje é 3, 4 mil, porque é tudo robotizado. Nos mercados é a mesma coisa. Antigamente também tinha mais gente para fazer a papelada. Hoje em dia o computador ajuda muito mais. E eu acho que isso gradativamente. Então, desculpa. Se as próprias pessoas não entenderem isso, a gente vai acabar parando no tempo. O Uber é um exemplo gigantesco disso. O Uber é tecnologia pura. Às vezes o pessoal mais vai falar, puta, não uso tecnologia. Desculpa o palavrão. Não uso tecnologia. Você usa, o WhatsApp é tecnologia. Total. O Uber é tecnologia. O iFood. O iFood cresce tanto que você tem que se juntar a ele. O iFood é uma fonte de venda também do próprio Nevada. Tu vai lá e tá chovendo. Vou pedir pelo iFood aqui, comprando as coisas do mercado, tem um cupomzinho, ganha um cupom daqui, um cupom dali, pronto. Então a tecnologia chegou e a pandemia acelerou. No Brasil, a pandemia acelerou a tecnologia. Isso no ramo mercadista também acelerou. Também, no ramo supermercadista, o maior exemplo é a compra online. A compra online. Quantos mercados não migraram para um iFood, para um site mercado, para um e-commerce? E você tira muito mais do mercado, não só de supermercado, ramo supermercadista, mas de todos os ramos de venda online. Roupa mesmo, hoje em dia, quantas pessoas não compram online? Então o mercado não podia perder essa fatia. Tem que se atualizar. Porque senão você vai começar a perder, aí vem uma rede grande que entrega e faz o que... E você vai ficar só olhando. Então se você não acompanhar a tecnologia, você vai ficar para trás. Eu lembro que antigamente, há 10 anos atrás, usava Facebook para vender. O supermercado hoje investe muito mais em tráfego pago do que no jornal impresso.
Não só o Nevada, todos os supermercados fazem isso. Por exemplo, cartazistas também. Hoje o mercado ainda tem todos os cartazistas físicos, mas muitas empresas já estão com cartaz impresso. O WhatsApp, você não precisa mais de uma telefonista, de um saque direto. O WhatsApp consegue fazer essa função também. Automático, né? Então você começa a robotizar as coisas, né? Por exemplo, o chatbot do Nevada aqui no celular. Tu manda lá uma mensagem pro WhatsApp, tá qual loja você quer falar. Então você nem precisa, é um número só para todo mundo e cada loja atende a seu momento. Então a tecnologia ela veio, ficou e se você usar bem ela soma muito. O sistema, todo supermercado tem um sistema. O sistema te dá tudo, não passa nada, se você fazer certinho. Só que para isso você precisa alimentar. E implantar, fazer a transição, treinar pessoas. E a tecnologia ela vem e por um outro lado eu acho que a maior dificuldade aí já é ligada à sucessão. Porque os proprietários normalmente são mais velhos e eles têm a visão deles, os jovens têm a visão dos jovens e na verdade não é só um que está certo ou só o outro, eu acho que é um complemento, né? Os dois, a experiência do... Uma soma. Os dois estão certos. Fundamental. Sim, os dois estão certos. E a soma de uma experiência de, cara, não adianta você botar tudo isso aqui ou... mas também tem que ter esse outro lado aqui da tecnologia. Então, acho que é uma soma, um conjunto para crescer. Acho que a tecnologia nos próximos 10 anos vai avançar, sim. Isso aqui é a ferramenta de trabalho de todo mundo hoje em dia, né? Todo mundo. Você já se imaginou ficar um dia sem trabalhar no celular? Não dá. Forma de trabalho, de namoro, total. De religião, tudo. Banco financeiro, hoje tudo O banco é o maior exemplo de tecnologia. Que você hoje faz tudo online, você não vai lá na fila do caixa, mas você tem que ter por causa do pessoal mais velho também, que vai pagar o boleto ali. Que vai pagar o boleto físico. Então a tecnologia veio, ficou... Marca, essa é uma questão muito, muito interessante, né? Porque nós vemos que há uma migração, né, com perca relativa de empregos, né? Mas muitas empresas já têm adotado medidas para utilizar os próprios funcionários Isso mesmo. naqueles novos produtos, né? Eu acredito que e nós temos essa preocupação de capacitar, de treinar, de ensinar, né? E eu acredito que a APAS do Nevada tenha também essa questão de, olha, se você se capacitar, se você, né, tiver melhor preparado, você vai continuar numa outra função. Eu acho que até dentro, colocando a grosso modo dentro do supermercado, você tinha antigamente uma menina que ela podia trabalhar só no checkout, no caixa ali. Hoje ela atende um iFood, ela conversa online com o pessoal do iFood, responde o cliente, né? Consegue pegar a compra, que antes a função dela era ficar mais fixa no caixa. Então, quanto mais o funcionário ele é híbrido, mais a empresa gosta desse funcionário. Quanto mais o funcionário entende da tecnologia. É plus, né? É plus. Ele faz tudo. Tem alguns funcionários lá no mercado que eles são multifunções, assim, que é incrível, cara. Legal. E não só na tecnologia isso, mas tem a funcionária que também ajuda na limpeza, mas também ajuda na loja. Mas eles têm que entender que a tecnologia, principalmente eu acho que os cargos maiores, assim, sabe? Os cargos de maior confiança, como um gerente, um comprador, um RH, que são tecnologias que vêm para ficar. Na loja 3, onde eu fico ali no meu escritório, o encarregado da loja, ele tem um aplicativo que ele usa a favor dele, é tecnologia. Ele coloca lá que todo dia bipa qual produto vai vencer a data, vai estar com data de validade. Porque se você colocar, ele pode dar um problema gigantesco com a validade. Então, 2 dias antes, bipa para ele tira da loja. 15 dias antes, avisa e ele faz uma oferta. Sim. Então é tecnologia. Legal. Se o cara usa a tecnologia a favor dele, o mercado ganha, ele ganha, todo mundo ganha. E ele tem que estar preparado, né? Para usar esse... Tem que abastecer tecnologia. Você tem que saber capacitar para abastecer a ferramenta. A tecnologia, ela é programada e burra, vamos dizer assim. Isso ela não mesmo. pensa Depende da você pessoa. Você tem que programar e desenvolver. Eu acho que um dos medos hoje em dia, saindo um pouco da questão do mercado, é o IA, né? Inteligência. Porque esse dia eu estava vendo um podcast e falou, cara, hoje chegou no momento que não dá mais para você tirar da tomada a inteligência artificial, que eles já conseguem refazer algumas coisas. Então, eles sim conseguem ter um pensamento sozinho. A própria Alexa é uma inteligência artificial, a Siri do iPhone. Então, eu acho que tudo vem para somar, tudo vem para te ajudar, mas você não pode perder a essência. O Nevada, a essência do mercado a essência do Nevada é o dia a dia, é o palpável, é o amigável.
É o companheirismo ali. Olho no olho. É o olho no olho. Chamar pelo Da nome. nossa família para sua família, né? Pessoal, um atendimento pessoal. Muito gratificante, um aprendizado muito grande. Eu tenho certeza que os comerciantes, empreendedores que tiverem acesso aos nossos podcasts, ouvindo premissas como essa, Sim. você sabe muito bem, pessoas que dão mentoria, fala muito menos com propriedade que você falou aqui, cobram horrores. E você cedeu o seu tempo, cedeu seus minutos para poder mostrar para os lojistas, que são nossos associados, empreendedores, que vale a pena correr atrás, vale a pena aprender, investir. Está contribuindo, né? Tô começando aqui. Eu acho que Muito bom. eu, Maicon, falando como Maicon, busco o meu espaço também, não só para ser enxergado como filho do tio, o filho do dono do mercado. Eu sempre vou buscar o meu espaço, sempre com, acho que, respeito a todo mundo, né? E eu sempre, que nem a gente fala, eu sempre tive muito orgulho mesmo da história do meu pai e dos meus tios. Sempre mesmo, assim. Sempre me emociono quando eu falo, porque eu sei que eles vieram realmente do nada, cara. E talvez eu não teria essa coragem. Então, já que eu não tive essa coragem, eu tenho que ter coragem de crescer, de continuar esse legado. E o que eu acho que eu puder ajudar os outros e eu conseguir captar dos outros também, Sim. é muito bom. Às vezes a gente fala, poxa, eu tento me cercar de amigos que cresçam juntos, sabe? Que vibrem com a sua conquista. Exato. E você vibra com a conquista dele. Exato. E não aquele que, só vamos... Não é nem no mérito de sair ou não, mas não te incentiva ou por trás não quer que você dê certo. Você sabe aquele seu amigo que tá te fazendo crescer. E é que nem meu pai e meu tio antigamente. Então... eu acho que o que eu puder ajudar, eu sempre estou de portas abertas no próprio mercado para bater um papo com qualquer um ali. Sempre estou pelas lojas, sempre estou na loja 3 ali, andando dentro da loja. Que quiserem conversar comigo também, quiserem acessar o meu Instagram, Maicon Nevada, Michel Nevada. Quiser mandar uma mensagem, já aconteceu algumas vezes. E eu também já pedi conselhos para mundos e fundos. Eu agradeço. Tem que saber pedir também. Na verdade, eu que acabo hoje... ganhando um pouquinho mais, né? Mais um feijãozinho que eu coloquei ali na minha história para mim conhecer, para mim entender um pouco de outras situações, aprender com você, com todos vocês, né? Acho que quando a gente troca informações, todo mundo sai ganhando. Conhecimento é algo que ninguém te tira. Falou tudo. Muito bom. Quando você pega o conhecimento de um, conhecimento do outro, você junta, você vai pegar o que é bom para você, né? Eu agradeço pelo convite, Josué, que está sempre com a gente ali no mercado, ao podcast, que é incrível, a estrutura aqui, pessoal, vocês não conseguem ver, mas a estrutura aqui é bacana, show de bola, bem preparado para te receber. Preparado. Só faltou, eu falei, caramba, só faltou umas fotos aqui. Mas é uma estrutura muito legal, o coworking aqui é muito bacana, gigante. Bacana. A gente estava conversando, né, sobre isso, sobre empresas que agregam, né, que nem tá passando a propaganda da Vox aí, por exemplo, a Vox... é algo que vai agregar as pessoas a falarem melhor, a se desenvolverem melhor. E o Mauá precisa disso. Mauá precisa de pessoas que vibrem com a cidade. Tem muitos empresários que fazem isso com excelência aqui. Mas quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Agradeço ao público que também vai assistir, né? Vai estar acompanhando aí a gente. Muito bom. Josué, suas considerações finais, Josué. Já tem mais cartola aí, Josué? Como que o Josué consegue arrancar essas pessoas que nem você, rapaz? O Josué me achou no meio do mercado, literalmente. Eu tava andando assim, ele me parou. Olha isso. E falou, que dia que você tá livre semana que vem? Eu falei, porra, velho. Eu abri minha agenda do celular. Aí eu falei, quinta-feira. Ele, tá bom, então, que hora? Eu falei, acho que é 3 horas, 4 horas. Então, essa hora lá. Eu falei, caramba, bicho. Isso porque é o Josué. Outra pessoa você não marcaria, não. Isso é o know-how do Josué. É uma conquista. Ele tira os coelhinhos da cartola dele mesmo, cara. Tira. E ele aparece, o Josué parece aquele mestre dos magos, ele aparece do nada no mercado. Ei, Josué. Ai, meu Deus. Não, mas é o relacionamento mesmo, né? Que dia a dia. Nós criamos, né? O Nevada é uma grande família, o Zaire é uma grande família, Esperança é uma grande família, Mauá é uma grande família, porque aqui Mauá é tão igual você falou que foi para a Austrália, né?
E lá encontrou um mauense, cara. Vários mauenses. Tem mauense fazendo sucesso lá, inclusive. Então, tem um DJ de Mauá, o nome dele é Rafael Melo, que tá arregaçando lá fora. Tá vendo? Mauá exportando todo Mauá tudo. é de Mauá para o mundo. De Mauá para o mundo. Não, teve um momento que lá em Mauá tinha 15 pessoas, cara. 15 mauenses. 15 mauenses. Não há um lugar que você vá que você não vai encontrar um mauense. Não existe. Qualquer lugar Falou do tudo, mundo falou tudo. você vai encontrar mauense. Até logo na Space X nós vamos ter um mauense lá também. Eu já sei. Logo, com certeza. Então, esse relacionamento mesmo que nós criamos, ficou muito feliz o Michael, né? A gente vê o Nevada, e quando o Michael falou daquela questão de estar ali no mercado, crescer, o Zaira cresceu, crianças se tornaram mulheres, homens, pais de família, e todos ali vivendo, né? E nós temos essa questão. Se nós formos num bairro aqui de Mauá, nós vamos ver pessoas de todas as idades, várias gerações, e todos amigos. Esse é o maior triunfo que nós conquistamos ao longo da vida, é ter amigos e fazer novos amigos, né? Então, eu vendo o Michael hoje aqui, eu falo, caramba, né? Aquela criancinha se tornou um grande empresário, um jovem empreendedor, com a cabeça aberta, aprendendo, e fabuloso. Inovando, muito bom. Inovando, trazendo, e fica a dica, né? Eu sempre enxergo que o maior problema de muitos comércios, muitos empreendedores é a sucessão. Esse olhar, entender delicado, né? E passar pro seu filho, passar pro seu neto. E aquele que consegue fazer isso, realmente, a semente vai frutificar, vai tornar uma árvore e nunca vai acabar. Parabéns, Michael. Um abraço para os tios, para o pai, para a mãe, para todos lá. A festa deles é maravilhosa. Quem não foi na festa deles... A festa a gente também manda bem, hein? Quem não foi na festa deles, sinto muito, mas bom, é maravilhosa a festa. Todo final do ano nós estamos lá. Esse último ano teve... acho que o Mazinho, o vereador da cidade, o Chiquinho, junto do Marcelo. Amigo nosso, o vereador Mazinho. Entregaram o título de cidadãoense aos irmãos, né? Que são paranaenses. Sim, e, então você vê e fala assim, realmente estão contribuindo para a cidade, né? Então, sim. Teve a questão unânime, né? Do nome da UBS lá, colocaram o nome do meu avô. Então, você vê que é reconhecimento que é gratificante para a família Nevada, assim, né? Para a história deles. E é orgânico, né? É orgânico, é natural, não é pedindo, colocando. Não, a pessoa realmente quer fazer isso. Isso é muito legal, porque eu tô colocando, sim, não é porque você pediu, não, é porque realmente chegou a pauta, nós gostamos dos Nevada. Essa é a grande verdade da cidade. Todos nós gostamos, gosto muito de você, gosto muito de sua família, e sempre que você puder, vem aqui. O fã-clube do Nevada, literalmente. O fã-clube do Nevada, CDL Mauá, a CDL surgiu do Clube dos Lojistas, e o Clube dos Lojistas realmente não existiria se não fosse todo o apoio que os Nevadas têm dado, a CDL também, são todos nossos associados. Fica a dica aí para você que tem mercado em Mauá que não é associado à CDL, venha fazer parte. Venha contribuir, não só mercado, né, mas não só mercado. Você que é comerciante, empresário, prestador de serviço, vem para cá e vamos trazer muito mais gente. Eu conto com você. Quando fala vem para cá, já começa a fazer o slogan, mercado. Vem para cá, vem pro Nevada, vem economizar. Muito bom, muito legal, bom. Parabéns. E olha, a CDL tem um presente para todos os convidados, que é justamente um voucher para você estar aqui na Volkswagen Mauá. Exato, show de bola. Exatamente. A gente tem vários módulos de cursos. Tem o workshop, tem o Intensivox, o Academy, nós temos o Oratória Master, e agora dia 23 dia 23 de março tem o workshop, que são 5 técnicas de comunicação, que esse voucher a CDL tá te dando de presente. Esse daí eu não vou dar para ninguém, não. Eu vim eu mesmo. Por favor, faço questão disso. Estarei aí. Vai ser um prazer te treinar ali, te mostrar umas técnicas. Vai ser ótimo aprender um pouco mais, né? Fundamentais para a gente desenvolver. E olha, para você que fez sentido esse Jobcast de hoje com os cartolas, aliás, as cartolas e as mágicas do Josué,
Se inscreve no canal Coworking Job Mauá, no YouTube, no Instagram. Vai lá, segue a gente, tem muita informação. Os cafés que acontecem de negócios também. CDL Mauá lá no Instagram também. Acompanha o que está acontecendo no Facebook. Nós temos os Instagrams também. Instagram do Nevada, @Rede Nevada, Facebook Nevada Supermercados. Ótimo. Apareça lá, que de lá a gente sai com todas as mídias, WhatsApp e tudo mais. Perfeito, então. Então, você que nos acompanhou, muito obrigado. Logo o anúncio do próximo entrevistado aqui no nosso Jobcast. E valeu. Prazerzão te conhecer. Prazer é tudo meu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom aprender um pouquinho. Marco. Mandou muito bem mais uma vez. Quando o José põe os nomes assim para mim, eu falei, cara, como você conseguiu? Quanto você pagou para trazer o Michael aqui? Eu vou pedir uns meses de graça. É responsabilidade, mas a gente consegue. Muito bom, obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Show de bola.